meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Agora, sem esquecer de mais nada, glória a Deus, vamos passar para a mensagem. Vamos passar para a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Nós estamos numa série aqui aos domingos chamada A Nova Vida em Cristo. Essa série a gente quer compartilhar com vocês dentro do livro de Efésios o que é de fato ser um cristão, o que é de fato andar, como um cristão, essa nova vida que o Senhor nos deu, esse resgate do império das trevas, para um novo reino, para um reino do seu Filho, um reino de graça, de amor. Como viver, essa nova vida em Cristo? Então nós estamos já esses domingos do mês de agosto falando sobre isso, e dentro dessa mensagem de hoje, a nova vida em Cristo, nós queremos falar sobre a unidade no corpo de Cristo. Nós estamos no ano da santidade. Esse é um ano que está sendo um ano que nós estamos crescendo muito, nós estamos trazendo palavras muito pesadas, palavras muito duras, mas é porque nós estamos falando o ano todo sobre santidade. Então, justamente, eu quero falar sobre a questão da santidade na unidade do corpo de Cristo. E para isso, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, é o tema dessa noite. A palavra de Deus diz assim, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivem de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis ou mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados. Há uma só fé, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Nossa Deus, confundi tudo aqui, irmão. Obrigado. Volta o versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concebida a graça, conforme a medida repartida por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor derrame a tua glória, graça, amor e favor sobre nós aqui nesse momento. Abra a nossa mente, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Que o Senhor possa nos direcionar para a honra e glória do seu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira palavra dessa série, quantos lembram, eu preguei na Santa Ceia, foi que nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Esse é o nosso chamado. O Senhor nos colocou nessa posição. Não existe outra forma da qual nós devemos e precisamos viver, santos e irrepreensíveis na presença do nosso Deus. A segunda palavra, que foi semana passada, eu falei sobre o quê? Deixar o passado para trás. Nós não podemos viver junto com o velho homem. Esse chamado de viver uma vida santa e irrepreensível não tem como andar com o velho homem. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos nos revestir do novo homem. Nós devemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós com o primeiro princípio, que é renovando a nossa mente, vivendo das coisas que Deus tem preparado para nós. E nessa noite eu quero falar sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. De fato, irmãos, nós precisamos entender que quando o nosso Senhor nos chama, o nosso Senhor nos salva, o nosso Senhor nos chama
para estar em sua presença, Ele não somente nos chama para estar em sua presença, mas o nosso Senhor nos coloca dentro de uma família. Nós somos colocados dentro de um corpo, o corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. O apóstolo Paulo vai dizer: nós não estamos só nesse mundo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não foi salva somente para as coisas espirituais. Às vezes a gente acha que viver a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é viver isolado, é viver sem ter comunhão, é viver sem ter compaixão, é viver ali somente de ir à igreja. Mas uma coisa que nós precisamos entender nessa noite é que a caminhada cristã não é, nunca foi e não será solitária, amém? Nós não fomos chamados e gerados em Cristo para viver sozinho. O nosso Senhor nos chamou para vivermos em comunidade, para trilharmos junto o caminho da fé. Um ajudando o outro, um auxiliando o outro, porque de fato nós somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E quando nós falamos disso, nós não estamos falando da igreja local somente, mas existe a igreja invisível, a igreja sem placa, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu quero, quando eu falo participar do corpo de Cristo, fazer parte dessa igreja, eu estou falando que nós devemos viver o propósito junto com cada irmão, cada irmã que o nosso Senhor Jesus Cristo tocou. Eu quero dizer que quando você vê um irmão na rua ali, seja de qual igreja for, ela faz parte do corpo de Cristo, amém? Todos os irmãos que conheceram Jesus como seu santo Salvador são sustentados por Ele, pelo mesmo Espírito, e nós precisamos entender. Não existe disputa no nosso meio. Não existe igreja maior ou igreja menor. Existe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe o outro não é melhor do que o outro porque ele tem mais membros. De coisa nenhuma. Às vezes tem irmão que reúne na sua casa com 3, 4, 10 irmãos. É o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, que nós fazemos parte desse corpo. Engraçado que no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que essa unidade não é um sonho distante. Essa unidade é uma responsabilidade. Apóstolo Paulo, o texto que nós lemos, ele diz para nós, olha, eu rogo-lhes. Ele implora, essa palavra rogo-lhes está dizendo o seguinte, irmãos, eu estou pedindo por favor. Entende o que eu quero dizer para vocês, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vivam da maneira que vocês foram chamados, viva da maneira digna da vocação de vocês. Porque se a gente não viver dentro desse chamado de ser igreja, de estar junto, de amar o irmão, de saber do irmão, de orar com o irmão, como seremos igreja, como viveremos o amor do Senhor em nossas vidas? A forma que nós temos de ministrar o amor de Jesus é uns com os outros. É muito fácil eu me amar, eu mostrar o amor de Cristo para mim mesmo, mas nós precisamos mostrar o amor uns pelos outros. A vocação que o Senhor Jesus Cristo nos chamou não é somente a vocação espiritual da salvação, mas também é uma vocação aqui na terra. É um chamado para viver coerente com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos são a igreja do Senhor aí? Diz amém. Nós somos essa igreja. Sabe, irmãos, a nossa conduta deve refletir o que Cristo fez. A nossa conduta deve refletir o que Cristo fez para manter a unidade. E o apóstolo Paulo começa a dizer aí no versículo 2, ele diz o seguinte, sejam completamente humildes. Irmãos, tem exemplo maior e melhor do que o do nosso Senhor Jesus Cristo em humildade? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 a 8 diz que ele esvaziou a si mesmo e tomou forma de servo. A humildade no nosso coração nos leva a viver como se nós fôssemos, ou de fato nós somos, servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lavou os pés dos discípulos.
Ele se ajoelha num ato de humildade na prática, ensinando para todos os seus discípulos que nós devemos servir uns aos outros, estar uns com os outros. Essa é a verdadeira maneira, é o verdadeiro caminho para o reino de Deus. Isso é a grandeza do reino de Deus. A humildade, irmãos, ela quebra o orgulho e quebra as divisões. A humildade nos lembra que ninguém na igreja é mais importante do que o outro. Ninguém na igreja é maior do que o outro. Todos nós dependemos da mesma graça. O mesmo Jesus que morreu por você, morreu por mim. O mesmo Jesus que perdoou o meu pecado, perdoou o pecado do irmão. Nós precisamos viver de forma humilde. Nós precisamos viver de forma dócil. Ou, em muitas traduções, mansidão. Isso, mansidão, irmãos, não é fraqueza. Mas é você ter força, controle. Você sabe, sim, o momento de ser manso. Você precisa entender que diante das provações, diante dos problemas, nós devemos responder com brandura. Diante dos desafios, diante das questões diárias e problemáticas, nós devemos ter mansidão para resolver os conflitos. Fala para mim, quem foi o homem mais manso da terra? Moisés. E olha que matou um, hein? Moisés, irmãos, imagina o que Moisés passou no deserto. Imagina o que Moisés viveu ali, liderando um povo difícil, um povo de dura cerviz, um povo que normalmente, várias vezes, murmurava, se rebelava. Nós precisamos entender, irmãos, que a mansidão mantém a paz. Mesmo em discussões acaloradas, a mansidão nos ajuda a ouvir antes de reagir. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Nós precisamos entender essa mansidão, porque senão a gente não consegue viver como igreja. A gente não consegue andar como igreja. E dentro dessa mansidão, ele entra para outro caso. Sejam pacientes ou longânimos, longanimidade. Irmãos, nós devemos ter paciência de suportar o processo de amadurecimento do irmão. Isso é a igreja. Eu lembro, quando eu olho para a minha história, e cada um tem a sua história, o Flavinho de 10, 15 anos atrás é um Flavinho completamente diferente de hoje. Mais amadurecido, apanhou algumas vezes. A vida é assim. Estou doido para chegar nos meus 50, irmão. Não que eu quero que chegue rápido. Mas eu fico pensando, imagina a cabeça que eu vou estar quando eu tiver com 50 anos. Nós temos que ter longanimidade, paciência para suportar, assim como Deus nos suporta. Imagina se Deus não fosse paciente, se Deus não esperasse o tempo do nosso amadurecimento. Ser igreja, o que o apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, a vocação de vocês precisam entender o tempo de amadurecimento de cada irmão. Lembra de Deus suportando o povo no deserto por 40 anos. Irmão, não é nem a minha idade, não cheguei nos 40 ainda não, só a cara, a lata é de 40, mas não cheguei nos 40 ainda não. Meus irmãos, 40 anos suportando um povo rebelde, um povo que reclamava, mas eu sabia do propósito que tinha para aquele povo. Deus continuou guiando, Deus continuou colocando nuvem e fogo, alimentando com maná, protegendo dos inimigos. Nós precisamos ter essa paciência com os irmãos. Nós precisamos entender que paciência na igreja não significa desistir dos irmãos quando eles erram. Nós não podemos desistir dos irmãos quando eles erram. Nós não podemos crer que Deus não vai fazer ou que Deus não está trabalhando.
Sabe? Deus não abandonou Israel. Deus não abandona o seu povo. O que seria de Marcos se Barnabé não tivesse estado com ele? Paulo não quis de forma nenhuma. Esse Marcos não presta. Eu não quero Marcos comigo. Mas Barnabé falou, não, eu quero Marcos comigo. Talvez o irmão ou a irmã não vai dar nenhum lucro hoje. Quando eu falo lucro, irmão, eu estou falando do reino de Deus. Talvez vai dar mais problema, nós devemos cuidar, tirar os carrapichos, amar. Mas talvez amanhã ele vai ser um grande evangelista, uma grande evangelista, ganhar almas para Jesus. Nós precisamos ser pacientes. Porque só assim que nós conseguiremos alcançar o que Deus tem para nós. Olha o versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Engraçado, irmão. Hoje eu estava vendo um videozinho do Hernandes Dias Lopes. A pessoa perguntou para ele assim: como é que você consegue, sendo um pastor presbiteriano, calvinista, pregar em várias igrejas? Você prega na Assembleia, na Batista, você está pregando em várias conferências, tudo em quanto é lugar. Ele falou o que está escrito aqui, o que eu pus aqui. A unidade não é minha responsabilidade, é obra do Espírito Santo. Mas manter o vínculo da paz, isso é eu que tenho que fazer. Irmãos, é nossa responsabilidade manter o vínculo da paz. É nossa responsabilidade ter comunhão uns com os outros. É nossa responsabilidade cultivar relacionamentos. Nossa igreja é uma igreja pequena. Nós sabemos o nome dos irmãos. Nós oramos pelos irmãos. Nós ouvimos aqui hoje, o pai da Dani está com problema. Teve hospitalizado, agora já está em casa. Nós nos importamos com isso, nós oramos por ele. Nós devemos, irmãos, entender que o vínculo da paz é nosso. Não brigar não é questão de não brigar, mas é questão de fazer o máximo para resolver tudo pelo motivo correto. Nós devemos ser reconciliadores dentro do corpo de Cristo. Nós devemos ser aqueles que faz todo o esforço para que a unidade seja preservada. Sabe, é nosso dever proteger o que Deus uniu. É nosso dever cuidar uns dos outros. Engraçado que nós devemos suportar uns os outros em amor. Esse suportar aqui, irmão, no original, ele está dizendo para nós que é carregar um ao outro. Suportar como segurar mesmo no ombro. Suportar em amor, é para isso que nós somos chamados. Tem que suportar aquele irmão que é chato. Não é isso. É carregar os fardos uns dos outros. É viver numa profunda comunhão. É viver repartindo o que temos, ajudando os necessitados. É viver orando. É caindo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ajudando cada um. Sabe? O amor na igreja não se mede por palavras bonitas, e sim por ações realizadas. Nós devemos realizar ações que mantêm o nosso vínculo, que mantêm o nosso amor, que cuidam uns dos outros. Às vezes, irmão, manter o vínculo da paz, às vezes é agir como Abraão e Ló. Quantos lembram? Brigando por causa de terra. Abraão falou assim: escolhe, meu filho, o que você quer. Vai, o que você quer? Ele vai lá.
Tá bom, não quero conflito com você não. Sabe? Às vezes, para manter o vínculo da paz, nós precisamos entender que nós somos pacificadores. E nem sempre ganhar um debate é ganhar a guerra. Nem sempre ganhar um debate é ajustar alguma coisa. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós dependemos uns dos outros. Jesus vai ensinar lá em Mateus que se alguém tiver algo contra nós, antes mesmo de oferecer a nossa oferta ao Senhor, nós devemos reconciliar com Ele. Não dê sua oferta, não dê seu dízimo, se você acha que alguém tem algo contra você. Não é se você tem algo contra ele, é se ele tem algo contra você. A unidade na igreja, ela vai além de um simples frequentar ao domingo, irmão. Sabe, a igreja ela pode ter uma doutrina correta, ela pode ter um louvor maravilhoso, ela pode ter excelentes pregadores, excelentes ministros, mas se não viver em amor, paz, a igreja perde a sua força. Se não viver em unidade, a igreja não dá o testemunho de quem Cristo é. Foi isso que Jesus ensinou lá em João. Nós precisamos ser um para que o mundo entenda que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos enviou. E nós precisamos entender, irmão, que o diabo não precisa destruir uma igreja. O diabo não precisa fechar uma igreja. Não precisa não. O diabo não precisa levantar contra uma igreja. Ele só precisa conseguir dividi-la. Ele só precisa mostrar para a igreja e tentar falar para a igreja que cada um por si só consegue. Ele só precisa ensinar para a igreja que a igreja é um shopping center, que todo mundo vem, pega a sua porção, vai embora e não estou nem mais aí para ninguém. Porque quando ele faz isso, ele rebenta com a igreja. A igreja não tem força para proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós, como cristãos chamados à santidade, à unidade, nós somos construtores de ponte. Nós estamos aqui para construir algo ao Senhor. Nós estamos aqui para produzir algo que glorifica ao Senhor. Você não pode, você não deve andar sozinho. Você não pode levar a sua caminhada sozinho. Porque o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo para nós aí no versículo 4. Há um só corpo, um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é por todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, há um só corpo. Paulo nos lembra que a igreja não é baseada em afinidade. Não é sobre o que eu gosto de fazer. Ah, por mim o louvor era só pagode. Não é o meu caso. Senão, não tem nada contra, viu? Pagode eu gosto. Eu tenho uns que tocam no meu carro, gospel, né? Já fui a alguns shows aí do mundo, mas não compensa mais dizer sobre isso. Por mim, tocaria sanfona no louvor. Se tiver alguém que toca sanfona e quiser tocar um louvor com sanfona aqui, pode trazer. Por mim, eu viria no cu de Butina. Eita, Butina. Como é que é a música lá? Tem uma música assim. Não é sobre... Eu não gosto de violino, né? Que o Mateus tocou aqui. Para mim era teclado. Por mim tocava uma coisa ou outra. Não é sobre isso. Sabe? Não é sobre estilo ou preferência, mas é sobre fundamentos da fé.
Igreja é sobre coisas que são inegociáveis. Se o irmão gosta de ouvir, que ouça. Se o irmão gosta de ouvir tem sabor de mel, tira do seu sonho, irmão, porque não compensa. Porque isso não está fundamentado na Bíblia. Mas as coisas da fé nós não podemos negociar. Nós temos algo em comum, irmão. Nós temos que lembrar que temos muita coisa em comum, que é mais do que aquilo que nos separa, que é mais do que aquilo que nos divide. Nós temos a palavra de Deus que diz que é um só corpo. A igreja é formada por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida em todas as épocas, em todas as eras. Paulo compara a igreja como um corpo, um só corpo. O olho não pode dizer eu sou melhor do que você, irmão. Se fosse para você escolher retirar uma parte do seu corpo, qual parte você tiraria? O que falou aí? O que Carmelo falou? A barriga? Não, irmão, não. Isso aí você pode tirar. Isso aí você pode tirar. Não dá para tirar a mão. Não dá para tirar o olho, o pé. Não dá para tirar a barriga. Se você tirar a barriga, você vai ver o tamanho do seu intestino. Tudo para fora. Não dá, irmãos. Porque tudo faz parte. É uma coisa só. Sabe o que eu e você nós precisamos entender? Que dentro da igreja local, ninguém é inútil. Ninguém é inútil. Esse irmão que está do seu lado aí, por mais novo na fé, ou por mais antigo na fé, ele não é inútil. Dentro da igreja local, todos nós temos o mesmo valor. A questão não é se tem pouco a oferecer. O que é pouco a oferecer? Se você vai fazer o cachorro quente e não tem ninguém que quer picar salsicha, que glória aparecer alguém para picar salsicha. Que glória alguém aparecer para arrumar as cadeiras. Que glória alguém aparecer para cumprimentar os irmãos, para dar um seja bem-vindo na igreja. Que glória se tiver alguém para picar a salsicha. Não tem maior ou menor. Não tem ninguém que é pouco. Sabe, Paulo vai dizer, ele vai enfatizar lá no versículo 2 sobre a humildade. Porque muitos de nós deixam o orgulho achar que nós somos alguma coisa. Nós somos melhor do que o outro. Nós somos maior do que o outro. Não tem como diminuir o valor do outro. Amém, irmão? Não diminua o valor de qualquer um irmão ou irmã no reino de Deus. Somos todos iguais. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é o único lugar aonde sentam do mesmo lado aquele que ganha 10 mil e aquele que ganha 500 reais por mês. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é o único lugar que aqui título nenhum resolve. Que o doutor senta com o aluno. Que o doutor precisa ouvir o aluno pregar uma palavra e dizer glória a Deus por isso. No reino de Deus, se você se sente menor, para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Você é muito importante no reino de Deus. Você vai chegar na eternidade, orações simples. Como orar para Deus curar o seu Geraldo, pai da Dani. Uma oração simples, com muito valor. Uma oração que aparece no grupo da igreja que você faz e você vai chegar na eternidade e talvez você vai se assustar. Porque Deus vai olhar para você e falar assim, olha, aquele dia, a fé que você teve para orar por tal pessoa, o milagre aconteceu. Ninguém viu, ninguém soube. Apóstolo Paulo vai dizer que há um só Espírito. Irmão, o Espírito Santo é o mesmo que habita em todo crente.
Ele nos convence do pecado, nos guia, nos consola, nos capacita. Não existe mais do que um, dois espíritos. É um espírito. O Espírito Santo habita em nós. Um dia, numa reunião, um jovem virou para mim e falou assim: meu espírito não está batendo com o seu não. Eu falei assim: qual que está errado? O meu não é. Há um só Espírito. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos guia. Todos os discípulos foram cheios do mesmo Espírito. Não devemos brigar, irmãos, por coisas teológicas. Não acredito nos dons para hoje. Está tudo bem, você está perdendo uma porção. Eu acredito, então está bem também, vai viver essa porção. O que nós precisamos entender é que o Espírito dirige a igreja. Uma igreja não é motivada por ambições humanas, porque é o Espírito que guia, é o Espírito que direciona. Nós dependemos do Espírito Santo para manter a maturidade e a unidade da nossa igreja. Preservar a unidade pelo vínculo da paz. Somente o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, irmãos, nós todos os dias precisamos pedir para ser cheio do Espírito Santo. Não é somente para orar em línguas, para profetizar, não é somente para ser cheio do poder de Deus, eu acredito nisso, mas o Espírito Santo é que traz maturidade para nós como igreja, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que faz com que conhecemos cada dia mais o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos ajuda. Na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter uma só esperança. A esperança que a igreja tem é a esperança da vida eterna com Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a âncora que sustenta a nossa fé. A esperança da igreja não é num Brasil melhor. O cidadão brasileiro quer um Brasil melhor. Quantos querem um Brasil melhor? A nossa esperança como brasileiro é um Brasil melhor. Vivendo no mundo é um mundo melhor. Mas como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança está na eternidade com Cristo. É para lá que nós vamos. É lá que nós vamos viver todos os dias. Essa é a esperança que nos une. Essa é a esperança que faz assim: ainda bem que eu vou morar no céu com você, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se no céu tivesse um quartinho do teu reino para a eternidade? E aí? Vamos melhorar um pouquinho? E se no céu tiver um quartinho dos batistas com as assembleias, com os presbiterianos no mesmo lugar? É lá, irmão. E como que eu não vou ter essa esperança com os meus irmãos batistas, assembleianos, presbiterianos e todas as outras pentecostais e neopentecostais? A esperança da vida eterna é o que nos leva a passar por esse momento de tribulação. Porque nós sabemos que a igreja passando por tribulação vai nos conduzir a uma glória eterna. Quando eu entendo que eu vou morar no céu, quando eu tenho a esperança da vida eterna, eu sei que tudo que daqui passa. Eu sei que os sofrimentos, que as guerras e rumores de guerra chegou perto de nós agora, irmão. Não sei se vocês estão cientes aí, mas já está do lado aqui na Venezuela. A gente achava que era só para a Europa. Está aqui. Não sei o que Deus quer fazer, mas Deus está conduzindo tudo. E nós sabemos que Deus é a nossa esperança. Sabe? Há um só Senhor. Há um só Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de todos os salvos. Há um só dono da igreja, Jesus Cristo. Há uma só cabeça, Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer com isso? Que quem manda na igreja não é o pastor, não é os líderes. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem conduz a igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo.
E quem nós devemos ouvir em primeiro lugar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter comunhão com Ele. Nós devemos ter intimidade com Ele. Nós devemos buscar Ele todos os dias. Ter a revelação que Pedro teve: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o cabeça da igreja, um só Senhor. Todo o ministério é de Cristo e para Cristo. Toda a nossa vida tem que ser de Cristo e para Cristo. Os pastores são de Cristo e para Cristo. Os membros são de Cristo e para Cristo. O corpo dele é para Ele. Há uma só fé. O que é fé? A fé que nós temos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pode ter métodos diferentes. Como crescer a igreja, como multiplicar, como fazer a minha vida melhorar. Mas o que muda a vida de verdade é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma só fé. Crer que Cristo veio, morreu pelo meu e pelo seu pecado, porém ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai vir julgar os vivos e os mortos. Sabe, irmãos, é isso que deveria nos unir. Não os métodos, não se é uma igreja em cultos ou uma igreja em célula, mas uma igreja que crê no Senhor Jesus Cristo. Há um só batismo. O batismo é o sinal público da nossa união com Cristo. Amém? Não existe vários batismos. Não existe batismo sem Cristo. Batismo é para nos lembrar que todos nós, novos ou antigos na fé, nós somos introduzidos no reino de Deus. Um só batismo em Cristo. Não é porque eu fui batizado ali, batizado aqui, que eu devo ser batizado de novo. A não ser se foi um batismo sem a consciência, né? Porque às vezes nós somos batizados quando criança, não dá para crer nesse batismo. Porque esse batismo, quem nos batizou foi nossos pais, não foi a gente que escolheu. Então esse batismo não é válido. O batismo válido é aquele que nós fazemos com a pura consciência, reconhecendo quem Cristo é. Reconhecendo que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Há um só Deus e Pai de todos. Sabe, irmãos, o mesmo Pai que criou todas as coisas, o mesmo Pai celestial que todos nós cremos, é um só. Deus não é diferente para mim do que para vocês. A oração que Jesus nos ensinou a fazer, ela começa como? Pai nosso. Jesus poderia colocar assim, meu Pai. Igual tem um aí, né? Ó Pai, meu Pai. Esse não é o Cristo, esse é o falso Cristo. Mas o verdadeiro Cristo diz para nós, nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Não temos vários deuses, temos um Deus. Não acreditamos em outros deuses, não acreditamos em outros santos. Porque Deus é um, único. E Ele une os irmãos, Ele junta os irmãos. E sendo Pai de todos, não tem lugar para um, para outro. Deus me ama mais do que você, não, irmão. Tem a ver com chamado. Uns foram chamados para ser pastores, outros médicos, dentistas, doutores, carpinteiro, pedreiros. Cada um no seu chamado. Cada um na sua esfera. Não tem maior ou menor, não tem. Cada um dentro ali. Deus não tem favorito. Sabe? Eu vi um pastor lendo uma vez
Não sei se isso é verdade, mas eu achei interessante. Eu gosto de enfatizar isso, mas não sei se isso é verdade. Ele fala que o apóstolo Paulo aqui, ele está enfatizando os 3 estágios de Deus na humanidade. Versículo 6, tá aberto aí? Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Isso enfatiza um Deus do Antigo Testamento. Deus no céu, guiando o povo sobre todos. Não tinha Espírito Santo, não tinha nada. Tinha o agir do Espírito, mas os profetas estavam ali. Ninguém tinha acesso ao Espírito Santo. Então era um Deus sobre todos. Moisés falava com Deus, ganhava a guerra, os irmãos passavam as lutas e tudo, e Deus nos céus, Deus sobre todos. É a primeira era de Deus na terra. A segunda era de Deus na terra, Deus por meio de todos. Jesus desce na terra e começa a andar no meio de todo mundo. Jesus caminha com o povo, Jesus caminha com a humanidade, Deus na terra, no meio de todos. E por fim, Deus em todos. Que é a era da igreja, é o tempo que nós estamos vivendo. Deus dentro de nós, Deus agindo em nós. Não sei se o que o pastor falou é verdade, mas faz muito sentido, não faz? Deus está em nós, é esse Deus Pai que habita em nós através do seu Espírito. Irmãos, e olha que maravilha, então não tem como a gente não querer buscar a unidade da igreja, não tem como a gente não querer buscar conhecer os irmãos, viver com os irmãos, estar com os irmãos, orar com os irmãos, porque se Deus está dentro de nós, Deus nos capacita a sermos um. Ah, pastor, mas eu não quero. Irmão, foi para isso que Deus te chamou? Deus não te chamou para viver isolado. Deus não te chamou. Deus te chamou para ser um. Deus te chamou para estar junto. Sabe? Nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus e entendendo os fundamentos que Ele deixou para nós. Igreja forte é uma igreja unida. Igreja forte é uma igreja que ama uns aos outros. Quantos irmãos vocês conhecem aqui dentro da igreja? Estava sentado numa reunião com o Breno, aqui semana passada, né? Nossa igreja hoje tem 120 e poucos membros. 120 e poucos irmãos que vêm aqui. E eu estava depois pensando, será que os irmãos têm comunhão uns com os outros? Será que tem irmão dentro da nossa igreja que conhece 10 irmãos? Se você precisar de uma oração, irmão, hoje, de uma visita hoje, para quem você ligaria? Quem tem intimidade com você? Eu sei, irmãos, já sofremos demais com a igreja, já apanhamos demais com a igreja. Quem que nunca apanhou de alguém na igreja? Nunca foi frustrado com alguém na igreja? Se você nunca espere, seu dia está próximo. Isso acontece. Isso acontece. É. Que diga aqueles que já apanharam, né? Sabe de nada, inocente. Porque homens ferem, homens machucam, mas não é isso. Mas homens também pedem perdão. Mas homens também se reconciliam. Não é por causa que fazem errado que nós devemos fazer. Não é porque alguém fechou a porta para você um dia que você vai fechar. Irmão, você tem problema com algum irmão de outra igreja? Você tem problema ou você acha que ele tem algum problema com você? Reconcilie-se, porque ele vai estar no céu.
junto com você. Não dá para não conhecermos uns aos outros. Não dá para ter uma vida sozinha, individualista, separado. Se você tem essa vida sozinha, individualista e separado, você está no caminho errado e você não entendeu o que é ser igreja. Pastor, mas ninguém me convida. Por que você não convida então, irmão? Ah, mas ele vai falar não para mim, convida outro. Perdeu foi ele. Convida outro. Chama as pessoas para ir na sua casa. Quando eu casei com a Sayonara, irmão, acho que ninguém aqui é dessa época. O Douglas, desculpa, o Douglas e a Ive. Aqui, a irmã aqui. Eu fazia reunião de liderança de jovens lá em casa. E aonde a gente sentava, Douglas? Eu não tinha sofá, irmão, quando eu casei. Os jovens iam lá para casa, sentavam no chão para fazer reunião. Isso há 20 anos atrás. 19 anos atrás. Não é se você tem ou não. É se você quer ou não. Sabe? Eu não quero ter uma igreja grande. Quero não. Se Deus quiser nos dar uma igreja grande, que nos dê, amém? Não vou falar não também. Mas o que adianta ter uma igreja grande e eu não conhecer os irmãos? Ou pior, do que adianta ter uma igreja pequena e não conhecer os irmãos? É óbvio que é um ciclo de relacionamento, intimidade, que vai crescendo devagarzinho. Dia após dia. E ali vai. Sabe? Abre o seu coração para a comunhão. Abre o seu coração por querer ser igreja. Ah, pastor, mas eu faço. Desfaz as panelinhas, irmão. Tá cheio de panelinha. Pode ter panelinha, mas a tampa tem que estar aberta, amém? Não pode ser uma panelinha com tampa. Tem que ser sem tampa, que pode entrar mais gente. Vamos olhar uns pelos outros. Vamos amar uns aos outros. Que oportunidade que nós temos, irmãos, de sermos uma igreja que glorifica o nome de Jesus, que mantém o vínculo da paz. Isso é um esforço, manter o vínculo da paz é dia a dia, é sofrimento, é todo dia, irmão. É todo dia. É reconciliando e fazendo as coisas acontecer. Salmo 133, versículo 1, todo mundo sabe de cor, né? Quem sabe? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam. Olha aí, o coral foi até bonito. Em união. É isso, irmão. Nós precisamos viver em união. Nós precisamos viver pela graça de Deus juntos, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Isso tem tudo a ver com santidade. Isso é viver em santidade. Quantos querem fazer de tudo para ser uma igreja unida? Seja unido, irmão. Esteja com o irmão, converse com o irmão. Crie amizade. Você não está sozinho ou sozinha. Você não está sozinho ou sozinha, amém? Quantos entenderam o que eu quis dizer nessa noite? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se não for para ser um corpo unido, não tem por que ser corpo. Se não for para ser uma igreja unida, não tem por que ser uma igreja. Quando Jesus junta o seu povo, a sua igreja,
na sua cabeça, no seu corpo ali, para se transformar em um corpo. Só existe propósito em uma igreja unida. Só existe propósito em uma igreja que ama uns aos outros, que quer o bem uns dos outros. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família. Obrigado porque o Senhor nos tirou aquele velho homem e nos fez ser um novo homem numa nova família. Obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho os irmãos com quem eu posso orar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho os irmãos com quem eu possa ter intimidade, comunhão, que eu possa, Deus, cuidar, Senhor Deus, deles. Obrigado, porque os irmãos podem cuidar de mim também. Obrigado, Senhor, que possamos ser uma igreja unida, uma igreja que ama uns aos outros, uma igreja que quer, Senhor Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, crescer nessa unidade, crescer nessa comunhão, crescer nesse conhecimento dos irmãos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nos nossos corações e transformar a nossa vida, transformar o nosso ser, transformar quem nós somos, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, a igreja é sua, essa igreja invisível que vai crescer dia a dia, cada vez mais. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos faça ser um povo unido para louvor e glória do seu nome, e toda a igreja diz amém, 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 meus irmãos. Que o Senhor possa instruir vocês, nos instruir a sermos um, a cuidar uns dos outros, a querer estar uns com os outros. Olha para o seu irmão e fala assim, não some não. Some não. Viu? Estou por aí. Agora olha para o outro lado agora. Olha para trás, fala assim, não some não, irmão. Não some não. Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até semana que vem.